Oi, bom dia, boa tarde. Para você que está escutando a gente dentro do carro, indo trabalhar ou voltando da escola, ou no final do dia, seja bem-vindo. A gente vai começar mais um episódio aqui do podcast Saindo da Matrix e hoje com uma convidada mais que especial e com um motivo também que é muito especial para mim. E como sempre, antes de a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a Seja Mais Digital, que é o nosso patrocinador oficial aqui do canal. E para você que não sabe ainda como entrar nas redes e se profissionalizar, entre aqui no nosso link e Seja Mais Digital. Se você quer profissionalizar teu Instagram, ou também o teu LinkedIn, ou quem sabe montar um podcast, acesse o link aqui embaixo e converse ali com a nossa equipe, tá bom? Agora vamos à apresentação aqui da Amanda. Amanda, antes eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. Obrigada a você por ter convidado. Fiquei muito lisonjeada. É um tema bastante importante, assim. Eu vejo que ainda é pouco falado. Para vocês entenderem um pouco sobre a história da Amanda, então, a gente está hoje com a Amanda Lamin da Silva. Ela é psicóloga clínica formada pela Faculdade Evangélica do Paraná em 2008, atuando por 16 anos na escuta e do cuidado emocional de tantas histórias. Ela é advogada desde 2021, com experiência na área de direito da família. Acima de tudo, Amanda é mãe de uma criança com autismo, que faz tratamento desde 1 ano e meio ali de idade, também esposa de um autista que descobriu depois do diagnóstico do filho, cujo a história é sobre camadas, sobre gerações, sobre heranças emocionais e sobre principalmente amor. É uma mulher que refaz diante do inesperado, e essa é a história da Amanda. E a gente vai contar hoje aí sobre a vida real, os desafios e rotina aí de quem tem diagnóstico de autismo na família. E por que veio esse tema também importante? Porque eu vejo que assim muito já se fala no autismo, Amanda. Eu vejo isso, mas pouco a gente escuta sobre as pessoas que convivem com os autistas. E principalmente a mãe, que acompanha a rotina, sabe? E é uma rotina que não é fácil, né? Principalmente ali com todas as sessões, tudo e diagnóstico. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje. E para você que conhece algum autista e tem um autista na família, ou sabe que ali no teu meio de trabalho existe pessoas com alguma das características, então acompanha aqui a gente nessa jornada, nessa trilogia, porque a gente vai aprender muitas coisas aqui juntos. Tomara, tomara. Vou tentar aqui fazer da maneira mais tranquila possível, tentando não me emocionar muito, porque o assunto é emocionante. Obrigada, Amanda. Então, assim, ó, primeira pergunta. Como foi para você o momento em que você recebeu o diagnóstico, assim, do autismo do teu filho? Vamos lá. Foi um caminho, né? Eu digo que cada ser é único e cada autista tem o seu caminho de diagnóstico. Então, a gente tem o diagnóstico do nosso filho muito recente. Ele vai fazer 1 ano de diagnóstico. Porém, ele passou por eu chamava de limbo diagnóstico, que era o que muitos médicos dizem bater na trave. Então, a gente faz a avaliação e ele não consegue fechar um quadro de autismo, porém, ele ainda não consegue não estar dentro daquela linha do autismo. Então, ele fica Primeiro, deixa eu explicar, né? Ele é nível 1. É uma criança que é estimulada desde 1 ano e meio, que foi quando a gente começou a ter a primeira percepção de que tinha alguma coisa diferente. Como que foi isso, assim? Como é que você percebeu? A gente... também é um caminho, né? Quando eu engravidei, eu falei, eu vou ficar 1 ano parada. Então, eu me organizei durante a gravidez para ficar 1 ano com ele em casa. E assim, quando a gente tá com uma criança em casa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso e tudo que a criança faz tá ok.
Mas o meu marido percebia que ele não olha tanto pra gente, ele não sorri tanto e não brinca tanto. Sabe aquela coisinha boba de fazer pra criança e a criança dar a gargalhada? Ele fazia, ele tinha essa resposta. Mas não era sempre, não era qualquer resposta. Se a gente conversava com ele ou chamava, era difícil quando ele atendia realmente prontamente, como geralmente as crianças fazem. Mas a gente, tudo bem, daqui a pouco passa, deve ser o jeitinho dele. E eu coloquei na minha cabeça de que com 1 ano de idade ele ia para a escola, porque como psicóloga eu sei da importância que é a socialização desde sempre. A gente aprende com os nossos pares. Então eu precisava que o meu filho tivesse com pares. Aonde ele ia encontrar isso? Na escola. Então, mas ele não precisa ir para a escola agora, ele tem vó, ele tem com quem ficar, ele tem... Eu falei, tudo bem, eu fico muito feliz de ter toda essa rede de apoio. Porém, eu entendo que para ele, para o desenvolvimento dele, é bom que ele esteja com crianças, porque ele vai aprender as coisas junto com as crianças. Eles aprendem por repetição, eles aprendem estando integrado naquele meio. E eu achava isso muito importante. Então, com 1 ano, eu coloquei ele na escola e as professoras, em observação com os pares, percebiam que ele dormia mais, que ele tinha um interesse maior em ficar mais isolado do que junto com os outros bebês, que a gente chama, né, com 1 ano ainda. Aquela brincadeira que eles têm ali, até de um puxar brinquedo do outro e não sei o quê. O meu filho não era muito de integração. E daí, numa visita de uma fonoaudióloga na escola, quando ele tinha 1 ano e meio, ela falou, olha, ele tá com um pouquinho de líquido no ouvido, é bom procurar um otorrino. E foi aí que começou a nossa caminhada. A partir do otorrino, o otorrino já falou, olha, eu achava interessante vocês procurarem um neurologista. Aí a gente já ficou com aquele medo, e daí, agora respondendo a tua pergunta, a gente percebeu que tinha realmente alguma coisa errada, alguma coisa diferente. Né? A errada até não é a palavra que a gente deve usar. Uma coisa diferente. Né? Por ali mesmo, então. Isso. Porque daí você fala, tá, mas por que um neurologista? Né? Já vem aquela coisa do se tem que ir num neurologista é porque tem alguma coisa que a gente precisa buscar, que a gente precisa entender. E os neurologistas, daí eles dão, né, o caminho pra gente de, olha, você precisa fazer tal terapia. Você entra num caminho avaliativo. Nesse caminho avaliativo com fonoaudiólogo, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, a gente acaba percebendo ali quais são as dificuldades da criança e em que ponto tá faltando alguma coisa, ou que ponto está sobrando alguma coisa, porque, como eu disse, cada criança é única, cada autista é único, assim como cada ser é único. Então, alguns têm muitas facilidades em uma coisa e outros têm um déficit muito grande em outras. E daí, conforme a gente foi... O diagnóstico dele, o laudo dele, desde 2 anos de idade, era de avaliação com suspeita de autismo, né, de TEA. E ali ele ficou nesse limbo que eu chamo, porque daí você não tem ainda o diagnóstico fechado para você poder buscar os direitos, que é o que a gente logo vai comentar aqui. Mas você também não tem aquela tranquilidade de que tá tudo certo e que você não precisa se preocupar. Você precisa estar ali nas terapias, você precisa fazer todo o caminho de estimulação e de avaliação, porém você ainda não fechou. E meio que você não sabe por onde, né? E limita bastante esse ponto. Eu falo que ele é um limbo porque ele limita muito. Mas assim, esse rótulo, o rótulo que a gente fala de
classificar tão novo, às vezes, a criança com autismo. Porque isso também tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque, assim, depois que parece que carimbado, fica meio que pra sempre, né, Amanda? E a gente tem que tomar cuidado, porque enquanto é criança, beleza, eu entendo. Mas pra criança também não crescer se achando diferente, porque... Eu não sei se você entende o que eu tô falando. É complicado, assim. Eu entendo. Eu passei por esse momento. Hoje eu já tenho um olhar bem mais... como que eu vou te dizer? Qual seria a palavra exata para isso? Leve, quem sabe? Bonito com relação a isso. O que eu faço hoje com o meu filho? E eu sempre digo para todo mundo, quando eu vou na escola, quando eu vou em qualquer lugar que eu preciso estar ali na luta por ele, eu falo, eu nunca vou deixar ninguém esquecer que o meu filho tem autismo. Nunca. Porque esse é o olhar dele para o mundo. Então eu preciso que as pessoas entendam que esse olhar diferente, ele não é menos. Assim como ele não é mais. Sim. Ele é só diferente. Sim. E assim, como ele é um nível 1 muito estimulado desde 1 ano e meio, ele é uma criança que realmente, né, tem outros laudos aí, que é junto com autismo, né, como altas habilidades. Ele também tem TDAH. Então, assim, ele tem outras comorbidades ali também com o autismo. Mas ele realmente, ele é uma criança extremamente inteligente. Depois que ele se tornou uma criança com linguagem verbal, que daí isso também é uma história que a gente vai entrar daqui a pouco, ele não falava. Então, quem olha fala, nossa, mas ele nem parece autista. E eu sempre respondo, mas ele é autista. É que isso aqui acontece, é que assim, ó, pra quem não... É que tudo, na verdade, para quem não vive e não tem esse olhar, por isso que é importante a gente dar voz e por isso que eu achei esse assunto extremamente oportuno. Porque, assim, até você estar imerso e entender, tu não sabe. As pessoas também, elas falam na ignorância mesmo. Eu acredito, a maior parte, sabe? Às vezes até para não magoar, sabe? Eu percebo que muita gente vem com um discurso assim para mim. Nossa, Amanda, mas ele é super inteligente. Não tem nada. A minha filha fala que ele não tem nada. Porque a gente classifica, às vezes, o autismo como se fosse uma coisa ruim, pejorativa. E não é. Porque, né, assim, tipo, eu mesma, assim, às vezes pensava assim... Dá a impressão que o autismo, quem tem, às vezes é porque tem realmente uma limitação gravíssima, neural, que daí não consegue se comunicar e não consegue... E realmente vai ter que ter um acompanhamento meio que como se fosse pro resto da vida, como se fosse meio que parecido com a síndrome de Down, sabe? E não é grave, não é que não é grave, mas assim, existe níveis, e hoje eu tô vendo que existe grandes pessoas importantíssimas e riquíssimas e de grande sucesso que agora, depois de adulto, porque não se falavam nisso, estão se descobrindo autista. E aí, isso é a parte do diagnóstico que a gente fala, que eu acho que é importante, porque, assim, por exemplo, meu filho, eu descobri que ele não gosta de água gelada. Só que, às vezes, na brincadeira bruta de homens, que que daí jogavam água gelada nele, ele criou um pânico. E aí, tipo, mami, deixa de ser fresco. Sabe aquele negócio assim do tipo, para de frescura. Porque hoje também tá nesse negócio assim. Porque ou as crianças são muito mimadas e eles estão aí podando demais. Aí é aquela criança Nutella que não pode fazer nada e birrenta e não sei o que a mãe mima muito. Ou até aquilo que a gente tava conversando antes aqui dos bastidores. E aí, às vezes, a gente quer forçar um negócio e o diagnóstico, eu acho que ele vem pra aliviar a idade. Sabe? Porque não... Cara, existe, não é que é fresco, não existe isso às vezes, e calma, entendeu? Eu acho que o mais importante, o que mais me fez ver o diagnóstico como uma coisa linda, é que eu consegui observar, e até a gente começa a fazer uma autorreflexão mesmo, do quanto a gente respeita as pessoas. Porque quando a gente quer exigir o respeito dos outros, a gente olha e fala, mas eu tô respeitando? Será que eu tô sendo
acolhedora com a necessidade do outro? Eu acho que essa reflexão ela é muito importante, sabe? Porque a gente... É lógico que é um trabalho diário que a gente tem que fazer e a gente erra. A gente, muitas vezes, querendo acertar ou querendo falar a palavra certa para aquela pessoa, a gente acaba falando uma coisa que depois você chega em casa e repete aquilo na tua cabeça e fala, nossa, que colocação feia que eu fiz ali. Eu não precisava ter dito aquilo. Muitas vezes um abraço diz muito mais do que uma tentativa de agradar e muitas vezes você acaba desagradando o outro. Então, eu acho que vem com relação a isso, sabe? Que você colocou sobre o carimbo. Eu acho que a luta hoje em dia, eu acredito, como mãe e como esposa de autista, que a luta hoje em dia é a gente conscientizar as pessoas que não interessa qual é o laudo ou se há ou não um laudo. Que cada um tem o seu limite e que a gente tem que respeitar esse limite do outro. Não é passar a mão na cabeça, não é mimimi, não é você... É simplesmente respeitar. Se a pessoa fala, eu não gosto disso, tudo bem, respeita. É dela isso. Se você gosta, ótimo, que bom. Hoje eu não quero sair. Por que eu vou ficar insistindo para a pessoa sair? Ela não quer. Entendeu? Eu quero... ir no cinema. Mas eu não gosto de ir no cinema. Tá bom, a gente pode então chegar num meio termo e fazer uma outra coisa? Vamos conversar, vamos dialogar sobre o que você gosta, sobre o que eu gosto. E eu acho que é esse tipo de olhar que a gente precisa ter no mundo hoje em dia, que acaba aliviando um pouco o que a gente tem com relação aos laudos. Porque daí, primeiro que os laudos eles passam a fazer sentido para as necessidades de cada um. Né? Hoje a gente vê aí, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o TDAH, sobre a esclerose múltipla. São laudos que vêm para trazer, como você disse, esse apoio de que, nossa, então aquilo ali que eu sentia tem um porquê. E respeitar. E como é que foi quando vocês descobriram também que seu marido também era autista, assim? Porque uma coisa é uma criança que ainda você consegue, que nem você falou ali, suportar com terapias e com coisas para ou tirar esse gap, ou favorecer as altas habilidades, enfim. Uhum. E o adulto? Como é que é descobrir e aí ter dois, então, na família? Então, eu sempre tive dois, né? Eu sempre tive os dois comigo. A única coisa é que hoje em dia eu consigo lidar com um pouco mais de humor com as necessidades. Muito bom. Né? Foi muito interessante quando veio o diagnóstico do Júnior, porque a primeira frase que ele me disse quando a gente saiu do neurologista com o laudo foi... Júnior, gente, é o meu marido. É o marido. Isso. Porque ele virou pra mim e falou assim, tá, e o que isso vai mudar na minha vida? O que eu faço agora com esse papel? E eu respondi pra ele, agora a gente vai sentar e vai conversar sobre tudo que foi difícil pra você até hoje e você não sabia por quê. Hoje ele já vai fazer 1 ano também de laudo, porque foi bem próximo. Depois a gente até pode contar a história de como foi. E hoje ele já está muito mais engajado também nessa questão de conscientização dos pares, agora dos pares também adultos, né? Uhum. Porque no meio onde ele convive ali de advogados, de pessoas que têm uma aparição midiática grande, vem aparecendo muita gente. E ele tá servindo também de referência para muitas pessoas e para muitas pessoas que estão tendo diagnósticos dos filhos, para que entendam que
a vida com o autismo, ela é muito linda. Sim, tá? virou quase um chamado já. Né? Ela é muito difícil. Eu não vou ficar passando pano aqui falando, colocando florzinha, porque não é. Não é, ela é muito difícil, mas se você consegue entender que aquilo é uma coisa que faz parte da tua família e que você vai ter que lidar na melhor maneira possível para que não gere outros problemas, porque se você começa a tratar como um peso muito grande, aquilo vai desenvolver outras comorbidades aí, psicológicas e emocionais de N situações. E vai ficar cada vez mais difícil. Então, é óbvio que a gente tem que fazer... Eu brinco até, eu falo assim, eu faço opções na minha vida. Qual é a batalha que eu preciso enfrentar? Eu até tenho um posicionamento disso, que é da psicologia, que é o que eu sempre falava para os meus pacientes. Eu falo, isso é teu? Esse problema é teu? Se você for pegar ele para resolver, você vai conseguir resolver? Ou você precisa... Ou esse problema é do outro? Esse problema é de uma pessoa que se ela não resolver o problema, você não vai ter autonomia para isso. E isso eu trago muito para minha realidade. Eu falo, tá, qual é o meu propósito aqui nisso? E além do propósito, qual é a minha capacidade de resolução desse problema? Então, ok, eu vou. Se não, eu aprendi a abstrair. Segue a vida, eu vou olhar aqui para o outro lado, porque senão a gente enlouquece. A carga ela é muito grande. Porém, quando você consegue olhar para a beleza de ter uma criança e um adulto até que tem um olhar diferente, objetivo, um olhar puro, eu falo, é lindo. Porque você está convivendo com pessoas que nunca vão mentir para você. Eles nunca vão fingir para você um amor, um cuidado. Porque eles só conseguem ser verdadeiros. Então, isso se torna lindo. Aí a gente consegue fazer, sabe aquela coisa de fazer uma limonada do limão? Sim. Eu acho que é a gente começar a olhar um pouco mais para as belezas e não para o peso. E assim, mas daí você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que até a tua formação ela já te deu uma sabedoria para você lidar com a situação de uma forma com que, sei lá, quantas pessoas não têm o conhecimento que tu tem, né, Amanda? E assim, como que a gente passa isso para uma pessoa que não tem nem metade da informação e do conhecimento que você tem para lidar com uma situação que está passando nesse momento agora, assim, sabe? Então, assim, o que eu gostaria? Eu gostaria que você, por um momento, eu sei que é difícil esse exercício, mas por um momento você pensasse numa pessoa comum que não é formada em psicologia, pense uma coisa totalmente aleatória, sabe? Sim. E para passar todo esse entendimento de como que a pessoa tenha que lidar emocionalmente ali depois do diagnóstico e olhar sem toda essa graduação de psicologia, que eu acho que isso todo mundo, né? Acho que todo mundo tem qualquer curso de graduação deveria ter umas matérias específicas sobre a psicologia, porque com certeza a inteligência emocional que está faltando numa grande parte da população. Então, e eu acho que isso ajuda muito. O que tu falaria, assim? Por onde que essa pessoa consegue equilibrar? O que eu inicialmente diria? Vamos fazer terapia, pessoal. Muito bom. Vamos fazer terapia. Com certeza. Isso é geral mesmo, não é? Vamos fazer terapia. Eu acho que a gente precisa entender primeiro qual é o nosso lugar, qual é a nossa função com relação àquilo. Para conseguir posteriormente organizar, ok, agora o que eu tenho que fazer? E daí você começar a olhar com um pouco mais de objetividade
É óbvio que a gente não consegue de forma alguma se afastar do emocional disso, porque realmente tá ali e dói, né? Porque é uma coisa que você vai ter que lidar ali a vida inteira. Então, e eu acredito que também dentro da terapia a gente consiga entender quais são os nossos limites, a gente deixar que as pessoas nos ajudem. Isso é muito importante. Eu sempre achei que eu fazia isso, até que eu percebi que eu sempre quis fazer sozinha e do meu jeito. E eu percebi que a carga estava muito grande. Então eu acho que a gente precisa entender que olhar para si mesmo, voltando, fazer terapia. Porque realmente é na terapia que a gente vai conseguir ter esse olhar de será que eu tô tomando tudo para mim e vou dar conta de tudo isso? Será que eu tô realmente ajudando ou eu acabo que eu tô atrapalhando um pouco o desenvolvimento daquilo porque eu tô querendo tomar conta disso? Eu acho que esse é o ponto principal. Receber o acolhimento não como algo de dó, porque tem muitas formas de você receber o acolhimento de familiares, de amigos, de escola, de terapeutas que vão estar ali na tua vida inseridos. Não deixar de falar, eu acho que isso é muito importante, porque quando as pessoas falam, muitas vezes tem alguém do lado que pode dar uma palavra que vai dar aquele clique, opa, é verdade. Eu não tinha olhado por esse lado. Então, não guardar para si é muito importante. Resumindo, terapia. Eu sei que a terapia ela não é fácil para todo mundo, não é disponível para todo mundo. Acessível. Apesar de que, né, isso a gente pode deixar para um próximo programa, mas existem possibilidades. Eu fui psicóloga social por muito tempo, eu digo de atendimentos sociais que a gente chamava na época. Não, já fala aqui agora, não vamos nem criar suspendido, uma dica aí. Não, a gente tem clínicas aí nas universidades, a gente tem um apoio muito legal da prefeitura, você pode procurar dentro dos CRAS, esses lugares, eles podem te direcionar. Até quando... Eu acredito que hoje o que está começando a ter esse olhar voltado também para a família, porque a gente fala muito do autismo, a gente fala muito do autista, mas a gente esquece a família. E é isso aí que você acabou de me perguntar. Esse apoio ele é extremamente importante. Eu estou aqui falando, mas é o que eu falei. Eu vou tentar ser o menos emocionada possível para falar, porque a gente começa a falar, a gente se emociona, a gente chora, porque é uma coisa que tá aqui dentro o tempo inteiro, né? Não, e assim, ó, de verdade, as mães, por mais que a gente tenha maridos presentes, pai presentes, a carga é sempre maior da mãe. Sempre. Há exceções? Óbvio, claro que há exceções. Só que e a rotina não é fácil, né? Quantas terapias hoje o Neto faz por... Neto é o filho, gente. Peraí, vamos cá. Porque eles têm tudo o mesmo nome. Isso. Né? E aí ela chama o marido de Júnior e o filho de Neto, porque ele é Neto provavelmente no nome. No nome, exatamente. O nome deles é Elson. E quantas terapias ele faz na semana hoje? O Neto hoje tá com 5 terapias, né, nas manhãs. E aí nós colocamos, é o que eu falo, né? Também preciso me colocar aqui na posição privilegiada, que eu nunca vou deixar de negar na vida, porque não é a realidade de todos, é uma realidade mínima dentro do que eu acompanho das famílias neurodivergentes. Os outros dias ele tem as atividades extracurriculares, que ele faz natação, né? E depois da aula ele faz na própria escola, ele faz teclado e ele faz judô.
Então, a gente tem vários estímulos, nada é forçado para ele, né? Tudo é explicado. Os extracurriculares, a única coisa que a gente força é a natação por uma questão de segurança, né? Porque eu acho que todo mundo tem que saber nadar por uma questão de segurança. Mas todos os extracurriculares, ele escolhe por interesse dele e a gente deixa ele testar o que ele quiser. E daí testou lá, fez 1 mês, 2 meses, não gostou? Tudo bem, para. Porque eu acredito que isso também é muito importante, a gente não ficar olhando para a criança como se fosse para que ela realize o que a gente sempre quis fazer, né? Eu sempre tive uma paixão pela arte. Eu sempre gostei muito de música. Eu sempre tive muita vontade de fazer aula de piano. Nunca fui fazer. Aí eu falo, né? Limitações, crenças limitantes, né? Que a gente precisa. Então. Então é óbvio que eu vou estimular meu filho mais para esse lado. Já o meu marido, não. Meu marido, ele já tem uma coisa com lutas que ele é apaixonado e é onde ele realmente consegue se autorregular. Hoje a gente consegue entender e falar nesses termos porque tem o diagnóstico e, como eu falei um pouquinho agora atrás, a gente está entendendo o que é na vida dele. Então, ele se autorregula no esporte, principalmente nas lutas. Então, é óbvio que ele vai tender mais a estimular essa parte de lutas para o neto. Mas sempre com respeito sobre a vontade, as habilidades e o interesse dele. Eu acho que isso é o mais importante também. Ai, que legal. Então é bastante coisa. É importante a gente saber que cada um tem as suas condições. Sim. Mas também não deixa da gente pensar e as possibilidades que existem pra gente ir atrás disso, né? Só pra relembrar aqui, Amanda, a gente falou vários temas importantes, que eu selecionei vários aqui. Mas esse episódio a gente falou o quanto que realmente é importante a gente entender e acolher as pessoas, que aí o autismo trouxe mais esse olhar, porque a gente às vezes tem a vida que é um trator, né? Aí vem alguma coisa que para a gente e muda a percepção do olhar da gente, que eu achei muito legal. Respeitar o nosso próprio limite. Tu falou muito isso, e aí fazendo até um link com isso, fazer terapia, que ajuda muito. Então, procurar aí realmente uma ajuda profissional quando a gente não consegue desembolar. A Nath, que é uma pessoa que trabalha lá comigo e trabalha com a gente aqui, ela fala que meu cérebro também ele é como se fosse um novelo de lã. E aí, quando eu falo as coisas pra ela, ela tem uma habilidade que parece que ela sabe, ela desembola o novelo e tudo aquilo que eu tô falando e ela torna o negócio mais fluido, assim. Então, às vezes fazem mais sentido, né? Porque eu também penso demais o tempo inteiro. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre o que a gente tem. Ela não vai falar especificamente sobre os direitos como advogada, mas ela vai falar sobre a experiência de tudo que ela coloca aqui pra gente e também de tudo que ela já pesquisou e já tá uma vida aí vivendo isso, né? Pelo menos uns 6, 7 anos, não é? Sim. Com diagnóstico agora, mas você já vive Sim, a isso. gente a gente convive com autismo há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos. Então, se você quiser saber mais, acompanhe essa trilogia aqui com a Amanda, porque tá sensacional. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a rede invisível e vamos falar aí sobre mais questões aí voltadas ao autismo. Então, agora também, se você quer saber mais sobre como se profissionalizar no mundo digital, seja mais digital. Tenha mais visibilidade, tenha mais vendas, seja mais digital.